Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo aqui do Williams Brasil. Como estamos? Bom, eu sei que você já piscou, passou quase um mês de novo sem corridas, né? Mas já é Race Week, né? E não é só Race Week, como também tem uma sequência tripla de corridas, né? A sequência das Américas. E também é a primeira das últimas 6 corridas do ano, né, gente? Tá acabando. Mas antes, deixa eu me apresentar. Bom, me chamo Gabriel Otero, né? E a convite do próprio Daniel, eu vim fazer parte do time de ADMs aqui da Williams Brasil, né? Principalmente aqui no canal do YouTube, mas também lá na página do Instagram, né? E tudo mais, vocês vão ver por aí perambulando, né? Tá ajudando aí o Daniel, a Nath, né? Nessa sequência final aí da temporada e quem sabe nos próximos anos e o futuro que nos aguarde. Inclusive, falando em página de Instagram, já fui apresentado por lá, né? Então, quem acompanha aí já viu esse rosto aqui, né? Mas vou falar mais um pouco sobre mim também. Bom, eu tomei gosto pelas corridas aí desde muito pequenininho, né? Por causa de um tal de Relâmpago McQueen, eu acho que grande maioria aqui conhece, né? E bom, sobre Fórmula 1 eu acompanhava bem aos poucos mesmo, lá por meados de 2010, assim e tal. E tipo assim, eu pegava, via ali que era uma corrida de carros ali e tal, não entendia nada direito. E só sabia que tinha brasileiro, né? E dentre os brasileiros tinha o quem? O Felipe Massa, correndo pela Ferrari. Eu, né? Que desde pequeno. Ultimamente nem tanto. Mas nessa época aí eu tinha um certo ódio pela Ferrari, né? Então torcer pro Massa não era uma opção. Então peguei uma opção assim mais perto do meu alcance, assim e tal. Passei a acompanhar por causa do Barrichello na Williams, né? Então passei a acompanhar assim por alto mesmo, por causa dele. E depois o Bruno Senna correu por lá. E depois o próprio Felipe Massa, né, também foi para Williams. Então o Felipe saiu da Ferrari, eu passei a gostar mais dele, né, depois que ele parou de usar vermelho e foi para Williams, né. E aí desde então eu me auto-intitulei um torcedor da Williams mesmo, né, apesar de não acompanhar corrida por corrida e tal, mas né, falando assim, né, já perdi as contas de quantas vezes me perguntaram para quem que eu torcia na Fórmula 1, eu falava, para Williams, pô. E a reação das pessoas era tipo, para Williams, né? Mas acompanhei altos e baixos, assim, né? Como eu bem disse, não acompanhava direito as corridas, né? Mas via uma corrida ou outra ali, nem assistia a classificação, muito menos treino livre. Só que isso tudo mudou depois que no final de 2017, ali, comecinho de 2018, do nada, sem motivo nenhum, sem critério nenhum também, do mais absoluto além, eu peguei uma corrida gravada para assistir, né? E a corrida que eu escolhi foi o GP do Azerbaijão de 2017. Então, tipo assim, para quem não sabe que corrida foi essa ou também não lembra, foi uma corrida que, tipo assim, o Massa tinha um carro ótimo para a pista, que, né, as circunstâncias ali também e tal, teve bagunça com o safety car, o Massa tinha reais chances de ter ganhado aquela corrida, se não fosse um problema na suspensão, infelizmente, né? Tanto é que eu assistindo assim, tipo, já era 2018, eu acho, e ficava com um sentimento de, tipo, caramba, o Felipe Massa ainda corre, e pela Williams, que coisa boa, né? Mas ao longo da gravação que eu fui assistindo, né, o Massa acabou abandonando a corrida, e ainda assim, né, a Williams conseguiu um pódio, né, com um estreante, o Lance Stroll, né, que ainda está na Fórmula 1 hoje pela Aston Martin. Né. Ele correu pela Williams no seu primeiro ano de carreira e no segundo também, né, em 2018. Mas eu achei bem surpreendente porque, pô, Felipe Massa ali com chances de ganhar a corrida, né, de Williams. E o Stroll conseguindo ali quase um segundo lugar, né, foi terceiro, porque a gente sabe que o ex-piloto da Williams, né, então tava tudo ali bem encaixado, né, o Valtteri Bottas conseguiu passar o Stroll nos metros finais da corrida, então, tipo assim, foi bem surpreendente, querendo ou não, porque o Stroll ainda era bem novinho, tinha lá os seus 18 anos, se eu não me engano, né? E foi o que me fez voltar a acompanhar, assim, a Fórmula 1 mesmo, assim, viver corrida por corrida, assistir os qualis, os treinos quando pudesse e tudo. E bom, a partir daí, depois que eu passei a acompanhar, né, com um desempenho animador da Williams nessa corrida, eu não passei a assistir o restante dessa temporada, porque já estava quase começando a pré-temporada de 2018. Então eu fui ali assistindo, pá, 2018, um carro horrível, uma dupla também não muito boa, né, apesar do Stroll ser ali, né, enfim, cada um com suas opiniões sobre ele, né, que nem sempre são muito favoráveis. Mas não foi um ano muito bom para Williams, né? E 2019 muito menos. Então, tipo assim, eu acompanhei bem um pouquinho alto e depois vários baixos, né? E aí fui indo. Alguns dos momentos mais marcantes assim que eu tenho acompanhando a Williams, né? Como eu bem disse, eu acompanho mais os últimos anos, assim, né? Então, tipo, sequer cheguei a ver o Senna correr pela Williams, né?
aquela passagem rapidíssima que, infelizmente, terminou num acidente trágico de Imola. Mas tem uma outra lembrança de Imola muito boa, né? Não muito boa no caso, né? Me dá raiva às vezes. Imola 2020, né? Com o Russell ali no seu quase pontinho. Um carro que não era tão bom, mas era muito melhor do que a carroça de 2019, né? E o Russell ele quase conquistando seu primeiro ponto na carreira pela Williams, até que ele vai e bate com o safety car. Nossa, que raiva! Mas com o Russell também eu tive algumas outras boas memórias, né? O Grande Prêmio da Rússia de 2021 e nesse mesmo ano o Grande Prêmio da Bélgica, né? Que essas duas corridas têm em comum que tinha muita chuva no quali e o Russell foi excepcional, conseguiu top 3 assim, de Williams, o que era bem impressionante. Era um carro bem melhor de 2020 para 2021, mas ainda assim era surpreendente, né? Foi um ano bem atípico para a Fórmula 1, muito bom de vários ângulos assim e tal. E eu gostei muito assim de ver, né, tipo a Williams ali correndo mais pela frente e tal, o Russell ali também despontando como um piloto mais maduro, assim, por assim dizer, né, mais preparado e tal. E não era o mesmo Russell que bateu sobre o safety car, né, e tudo. E bom, antes de partir para o nosso compromisso do final de semana, eu quero saber de vocês, qual é a opinião de vocês, assim, se tem algum interesse em saber melhor, ou relembrar, ou né, conhecer mesmo sobre esse passado, assim, de tanto carros que a equipe já teve, pilotos, corridas marcantes, assim, e tudo mais. Se vocês têm interesse em ouvir essas histórias e tudo, deixe aqui nos comentários que eu quero, né, poder estar contribuindo para o conhecimento de vocês também. E bom, como eu disse, a Race Week, né, depois de 3 semanas, só que dessa vez sem férias, né, porque o que aconteceu foi que o Grande Prêmio do Japão, ele mudou de data, né, ia ser mais ou menos por essa época do finalzinho do ano, só que por outras circunstâncias ele foi lá pro início do ano, né, já aconteceu, e aí não teve tempo da Fórmula 1 realocar essas últimas corridas, né, então ficou esse período todo sem corridas, mas como não eram férias, as equipes estavam livres para poder mexer nos seus carros, tanto para o regulamento novo de 2026, quem quiser já projetar alguma coisa aí, deve estar acontecendo alguma coisa que a gente não sabe ao certo, né? Mas a galera também pode ter trabalhado no carro do ano que vem já, né, de 2025, ou também no próprio carro desse ano, né? Até porque é a reta final de campeonato, tudo vale. E Fórmula 1, cada ponto é um pouco de dinheiro a mais na conta, e, enfim. E bom, como no momento da gravação desse vídeo, ainda é início de semana, né? Tô gravando numa terça-feira da Race Week em si, mas não se tem muita informação sobre cada equipe, o que eles vão trazer de atualização, se é que vão trazer, né? Espera-se que sim, mas não se tem muita essa informação. A única informação que se tem é que a McLaren, a Haas, a Alpine e a Aston Martin estão com pinturas novas para esse final de semana, não sei se vão durar mais algumas corridas, mas isso não afeta muito o desempenho, né? Porque o que afeta desempenho mesmo são atualizações. O que as equipes não vão ter muito tempo para testar, até porque esse final de semana tem apenas um treino livre, né? Já que tem corrida sprint nesse final de semana também, né? E bom, para quem não conhece, né, o palco desse final de semana, em que vai ter corrida sprint, quali da sprint, e, né, toda essa bagunça toda, é o Circuito das Américas, né? Fica no Texas, nos Estados Unidos. E, bom, é uma pista que tem várias características, assim, tem bastante curvas de alta velocidade, mas também tem curvas de baixa velocidade, com frenagens fortes e também longas retas e tudo que, né, é uma farofa assim mesmo. Mas essas características misturadas costumam equilibrar um pouco mais o pelotão, né? E também tem um ponto muito importante que o asfalto dessa pista, ele é bem abrasivo com os pneus e ele é muito ondulado também. É um problema que já vem sido reclamado pelos pilotos há anos, melhora um pouco ali de um ano para outro, mas ainda assim, quem não lembra, por exemplo, do ano passado, GP das Américas, né, dos Estados Unidos, de 2023, em que Lewis Hamilton e Charles Leclerc foram desclassificados porque o assoalho batia muito nas ondulações do chão, né? E isso que trouxe pra gente, da equipe, né, um marco bem importante, o primeiro e único ponto da carreira de Logan Sargent, né, em próprio solo estadunidense, uau, né, mas essas circunstâncias adversas, assim, tem que ficar de olho para esse final de semana também, né, acho que o assoalho nem tanto, as equipes estão mais preparadas para esse tipo de situação, mas a situação com o desgaste dos pneus, a abrasividade da pista, é um fator que ainda vai ser bem determinante para a corrida desse final de semana, creio eu.
Ainda dando minha opinião, a Williams vem de umas corridas muito boas, né? Um desempenho razoavelmente bom ali, andando pela zona de pontuação, ok? Que na última corrida em Singapura não pontuou, né? Mas chegou muito perto, o Franco Colapinto disputando com o Pérez, chegou em 11º, né? O Albon abandonou essa corrida. E no Azerbaijão, né? Dessa vez nesse ano, não em 2017. Nesse ano, a equipe vinha com os 2 carros já ali pela zona de pontuação, pelo menos um deles, né? Teve uma batida também do Pérez com o Sainz, né, nosso futuro piloto, mas garantiu ali uns pontinhos a mais e essa sequência ali de bons resultados, andando próximo do pelotão que pontua, né, é um pouco animador, né, apesar de que a gente tem que lidar bem com esse gerenciamento de, tem sprint, mas também tem a corrida principal, tem o quali da sprint, mas também tem o quali da corrida principal, né, então são fatores assim que vão dar uma bagunçada na tabela, acredito eu também, né? E a gente tem que só esperar o final de semana de corrida mesmo para ver de qual que vai ser. E bom, eu bati um pouco nessa tecla de que é um final de semana diferente, né? Que não tem treino livre quase, só tem um, e tem mais corrida, tem mais quali, né? Vai exigir um pouco mais dos pilotos, das equipes, dos carros e tudo, né? Para você se situar, tem 6 corridas até o final da temporada. Dessas 6, 3 tem essa estrutura do Sprint Race, né? Sendo a primeira no GP dos Estados Unidos agora, depois no GP do Brasil a próxima, né? Que tem um intervalo aí da sequência tripla, né? O GP do México no meio entre essas 2 corridas. Mas, né, no final de semana de agora, GP dos Estados Unidos, para você não se perder, eu também estou meio perdido, eu vou usar aqui minha cola para te situar melhor dos horários. Bom, dia 18, na sexta-feira, tem o único treino livre do final de semana, que se inicia às 14h30, né? É 1 hora de sessão, então vai das 2h30 da tarde, né? Até às 3h30. No mesmo dia, sexta-feira ainda, tem o quali da sprint, né? A classificação para essa corrida de menor duração que tem no final de semana. Ela está prevista para começar às 6h30 e vai até às 19h14 pelo site da Fórmula 1, né? Ela tem uma duração menor também que o quali normal, que a gente está acostumado, então por isso que tem esse horário mais quebrado aí, não é 1 hora inteira de sessão. Já no dia 19, no sábado, o dia começa com corrida já, velocidade a 1000. A sprint, né, que é essa corrida menorzinha, começa às 15 horas, deve ter aí por volta de 1 hora de duração, pode durar mais se tiver safety car e, né, outros contratempos por aí. E já no final do dia, né, você pensa que acabou? Não, tem o quali para a corrida principal no domingo, né? O quali que começa às 19 horas, né, e dessa vez sim vai até 1 hora de sessão. Se também não tiver bandeira vermelha, né, e tal, e aí deve durar mais, caso tenha. Mas está previsto para ser das 19 às 20 horas. E bom, no domingo, dia 20, para encerrar o final de semana com o prato principal, a gente tem a corrida, né, que está com a largada prevista para ser às 16 horas, né, o horário de Brasília, e aí deve durar por volta das 2 horas, pode durar um pouquinho mais, né, como eu falei, por causa de safety car, bandeira vermelha, né. O clima para lá, a previsão, não tem muita chuva, mas também não se pode esperar nada, né, essa época do ano tem uma imprevisibilidade lá, então a previsão é de que não tenha chuva, né, mas nunca é 100% certeiro, pode ser que tenha chuva, mas acredito que não. E bom, esse foi o vídeo, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o like aqui. Também se inscreve caso você não seja inscrito. Deixa aqui um comentário, né, de boas-vindas para mim, tô entrando na equipe agora, mas também o que você achou, o que você espera da equipe na próxima corrida. Tava com saudade da Fórmula 1 nesse meio tempo. Você quer mesmo que eu conte histórias aqui para você também nesse canal? Diz aí pra mim, quero conversar com você. E segue também lá no Instagram, meu povo. O link vai estar aqui na descrição. E até a próxima.